Olá, professoras e professores de todo o Brasil. Hoje é dia 20 de junho de 2021, um domingo, e eu estou aqui para cumprir aquilo que eu prometi. Portanto, se você é professora ou professor, esse vídeo é para você. Agora, se você é profissional de alguma outra área, talvez esse não seja exatamente o seu lugar. No entanto, você é bem-vinda, é bem-vindo aqui. Caso queira conhecer um pouco mais. Olá, professoras e professores de todo o Brasil. Hoje é dia 20 de junho. Olá, professoras e professores de todo o Brasil. Hoje é dia 20 de junho de 2021, um domingo, e eu estou aqui para cumprir aquilo que eu prometi. Portanto, se você é professora ou professor, você está no lugar certo, ok? Agora, se você é profissional de alguma outra área, talvez esse vídeo não seja para você. No entanto, você é bem-vinda ou bem-vindo aqui caso queira conhecer um pouco mais sobre o funcionamento da educação pública, em especial sobre o novo Fundeb, isto mesmo, sobre um novo Fundeb, que é uma matéria que não vai cair nos próximos concursos públicos, vai despencar, porque é uma das alterações mais recentes na legislação educacional. Tenha certeza de que o seu próximo cargo público na área da educação, seja ele de professor ou de especialista da educação, diretor, coordenador, orientador, pedagogo, supervisor educacional, depende da compreensão em relação ao novo Fundeb, a tudo aquilo que aconteceu a partir da emenda constitucional número 108/2020. Olha só, hoje é domingo, eu estou aqui no meu espaço bem light, então eu não estou no estúdio, não vou usar computador, não vou compartilhar tela com vocês, utilizar de recursos gráficos, não. Vamos utilizar só aquilo que está fresquinho aqui na memória, ok? Na live passada, na transmissão passada, nós fizemos aqui uma contextualização sobre a existência do Fundeb, quando ele foi gerado, quando ele foi gestado, quando ele nasceu, quando ele surgiu, e é claro que você precisa ter isso de forma clara. Bom, na live passada nós tratamos aqui sobre a lei que criou o Fundeb. Primeiro, nós demos um passo atrás, falamos da Constituição Federal e sobre o financiamento da educação no país, que é uma responsabilidade não só de um ente federativo, mas de todos eles. Sim, nós tratamos sobre o financiamento da educação como sendo parte do cumprimento do dever do Estado em relação à educação. Tratamos sobre o artigo 23 da Constituição, inciso 5º, que trata sobre as competências comuns entre os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, município, enfim, nós tratamos sobre o artigo que diz que é responsabilidade de todos os entes federativos cuidarem da educação, financiarem a educação e proporcionarem os meios de acesso a ela, ok? Tratamos sobre isso na live passada. Também tratamos sobre o artigo 211, que diz que a organização dos sistemas da educação no país é feita, ou melhor, precisa ser feita de forma colaborativa, ok? Em regime de colaboração, é o que diz o caput do artigo 211 da Constituição Federal. E tratamos também sobre o artigo 212A. Este artigo é importantíssimo para você, porque ele não existia antes e foi inserido pela emenda constitucional número 108/2020. Ok? Depois você precisa se aprofundar mais sobre essa emenda constitucional. Mas, recapitulando, nós falamos sobre o financiamento da educação, que é uma responsabilidade de todos os entes federativos. Falamos sobre a organização dos sistemas da educação, que precisa ser feita em regime de colaboração. E falamos sobre o ato das disposições constitucionais transitórias. O artigo 60 do ato diz que a educação pública será financiada a partir da criação de fundos nos estados e Distrito Federal. Fundos? Como assim fundos? Um fundo de natureza contábil, ou seja, uma conta bancária específica para que
houvesse a transferência de recursos com a finalidade de financiar a educação brasileira. Exatamente. Então, o ato das disposições constitucionais transitórias, lá no ano 96, foi alterado pela Emenda Constitucional número 14, exatamente, Emenda Constitucional número 14/96. E aí então foi criado o Fundef, você lembra disso? Primeiro houve a criação do Fundef, com a Lei Federal 9424, que veio na sequência, ou seja, depois da sanção da emenda constitucional, depois da aprovação, sanção, da publicação dessa emenda de número 14. Então foi criado o Fundef, que tinha como objetivo manter e desenvolver o ensino fundamental, certo? E também valorizar os profissionais do magistério. Isso foi em 96, a criação do Fundef. Depois nós tivemos a emenda constitucional número 53 de 2006, do ano 2006, que alterou essa nomenclatura e, ao invés de existir um fundo para manutenção do ensino fundamental, passou a existir um fundo para manutenção e desenvolvimento da educação básica. Então ali surgiu o Fundeb. Sim, foi aí que o Fundeb nasceu. Nós tratamos com um pouco mais de calma, um pouco mais de detalhes esse surgimento do Fundeb, da nomenclatura Fundeb. Foi lá no ano 2006, ok? E também houve uma alteração em relação à valorização, que antes era dos profissionais do magistério e passou a ser valorização dos profissionais da educação, ok? Isso lá no ano 2006. Em 2007, ou seja, no ano seguinte, houve a sanção da Lei Federal 11.494. Essa lei foi sancionada para regulamentar a existência do Fundeb, ok? Então, a lei do Fundeb qual é? Se a tua prova de concurso te perguntar qual é a lei do Fundeb, é claro que eles não vão fazer uma pergunta tão simples assim, mas é importante que você tenha clareza de que primeiro houve uma mudança na Constituição, lá no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, e a partir daí surgiu a lei do Fundeb, a Lei Federal número 11.494, do dia 20 de junho de 2007. Portanto, hoje, dia 20 de junho, essa lei está completando 14 anos. E é por isso que a gente está fazendo essa transmissão aqui pelo YouTube, né? Você que não acompanhou a live anterior, a transmissão anterior, eu vou pedir para a produção deixar aqui um card, no caso do pessoal que está assistindo essa live pelo YouTube, e vou pedir para que a produção também deixe na descrição da publicação no Facebook o link para vocês assistirem a transmissão anterior, ok? No caso do pessoal do YouTube, eu vou deixar aqui como indicação o meu perfil, @supervisorcleitonpeniche, @cleitonpeniche, para você, claro, me seguir e ter acesso às várias dicas e orientações que eu tenho deixado para os professores e professoras que buscam aí melhorar nas suas carreiras, avançar nas suas carreiras, evoluírem de maneira positiva, claro, porque a evolução ela pode ser tanto para bem quanto para mal. Então, vocês que pretendem evoluir na carreira profissional, conquistando novos cargos, veja, você pode assistir aí uma série de vídeos que eu publico gratuitamente, deixando dicas e orientações para quem vai prestar concurso público na área da educação, ok? Então acesse, assista essa transmissão anterior e depois volte para cá, porque vai ficar um pouco mais fácil você compreender, uma vez que aqui eu estou falando rapidamente. Hoje é um domingo, como disse anteriormente, e nós vamos fazer uma live bem curta, uma transmissão mais rápida para a gente poder aprofundar um pouco mais os conhecimentos acerca do Fundeb, em especial da nova lei do Fundeb, o novo Fundeb. E agora vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso. Veja, em 2007, no dia 20 de junho, foi então sancionada a lei do Fundeb, 11.494. Uma lei que tinha como objetivo regulamentar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da educação. Então, já não era mais os profissionais do magistério, e ali em 2006, no caso da alteração feita pela Emenda Constitucional 53,
deixou de existir a figura do Fundef para existir a figura do Fundeb, ok? E agora a gente trata sobre o novo Fundeb. O que seria esse novo Fundeb? Então essa lei 11.494 de 2007 deixou de existir se a banca examinadora do teu concurso te perguntar isso. A lei do Fundeb, aprovada em 2007, sancionada no dia 20 de junho de 2007, deixou de existir no ano 2020? Não, mentira. A lei do Fundef, ou melhor, a lei do Fundeb, aprovada em 2007, não deixou de existir. É claro que a grande maioria dos seus artigos foi revogada. Então, a maioria dos artigos foi revogada, ou seja, um outro texto foi inserido lá na Constituição e esses artigos foram suprimidos da Lei 11.494, ok? Mas ficou um único artigo lá, que é o artigo 12. Numa próxima transmissão a gente vai falar um pouquinho sobre esse resquício, né? Sobre esse restinho de Lei 11.494 que ainda sobrou pra gente. Então, se a banca te perguntar se essa lei não existe mais, é mentira, tá ok? A lei 11.494 continua existindo. A lei antiga do Fundeb continua existindo, certo? Porém, de maneira muito reduzida. Apenas um artigo, que é o artigo de número 12. E então foi sancionada uma nova lei? Exatamente, foi sancionada uma nova lei, que é a lei número 14.113, que foi sancionada no dia 25 de dezembro de 2020. Olha só, foi no dia de Natal. Por isso que muitos concurseiros nem sabem da existência dessa nova lei federal. As pessoas, os professores e professores, acabam ouvindo falar das mudanças relacionadas ao Fundeb, acabam ouvindo bastante a discussão sobre o aumento dos recursos que precisam ser aplicados por parte da União, certo? Acabam ouvindo um pouco mais sobre a emenda constitucional número 108/2020, que inseriu o artigo 212A na Constituição, mas a maioria dos professores e professores acabam não se atentando para essa lei federal que surgiu depois da sanção da emenda constitucional número 108/2020, ok? Então vamos lá. O novo Fundeb surgiu a partir, primeiro, da lei, ou melhor, da emenda constitucional 108/2020. Então, o novo Fundeb surgiu a partir da sanção da emenda constitucional 108/2020, de 26 de agosto do ano passado, bem no meio da pandemia. E também foi regulamentada pela Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, ok? Então foram dois movimentos. Foram duas movimentações na legislação educacional aqui do Brasil dois movimentos ocorridos em 2020, duas mudanças ocorridas em 2020. Primeiro, a emenda constitucional número 108/2020 e a lei federal sancionada em 25 de dezembro de 2020. Guarde isso na sua cabeça, ok? É importante que você reconheça que o novo Fundeb surgiu a partir dessas duas alterações na lei. Uma na lei maior do Estado, que é a Constituição Federal, incluindo inclusive foi boa, né? Redundante. Acrescentando inclusive o artigo 212A na Constituição, no texto constitucional, e a Lei Federal 14.113, que surgiu ali no finzinho do ano para regulamentar a existência desse novo Fundeb. Claro, a emenda constitucional alterou o texto da Constituição, mas a vigência foi a partir de 1º de janeiro de 2021, ou seja, o novo Fundeb foi votado, foi aprovado, foi sancionado no ano 2020, mas começou a valer apenas a partir de 1º de janeiro de 2021. Então é importantíssimo que você entenda todo esse cenário. O cenário da criação do Fundef, o cenário da criação do Fundeb depois por meio de emenda constitucional, ok?
ok? A criação da lei do Fundeb lá no ano 2007 e as alterações recentes, as alterações de 2020, com a emenda constitucional 108/2020 e também com a lei federal 14.113, certo? Então, uma vez que nós entendemos todo esse processo de criação de uma nova lei, de um novo regramento para a existência do Fundeb, para a manutenção e desenvolvimento do ensino no Brasil e valorização dos profissionais da educação, a gente parte para compreender alguns detalhes sobre esse novo Fundeb, ok? Então vamos lá. O novo Fundeb trouxe 3 grandes alterações. Não foram as únicas, mas 3 grandes alterações que você precisa compreender para levar para a sua prova de concurso. A professora e o professor que querem crescer na carreira, querem conquistar um novo cargo público na área da educação por meio de concurso público, a professora e o professor que quer alcançar isto, precisa compreender a questão do novo Fundeb, ok? E é por isso que eu estou aqui, para ajudar você a compreender todo esse processo e focar naquilo que é mais importante, ou seja, aquilo que a banca examinadora vai cobrar de você na hora da prova. Foram 3 grandes alterações provocadas por essas 2 mudanças que ocorreram no ano passado, a emenda constitucional e a lei federal 14.113. Uma das principais alterações foi o aumento no aporte de recursos por parte da União, ou seja, a União passou a... na verdade, ela não começou ainda, ou melhor, ela ainda não está investindo o montante total global previsto pela lei. Mas a partir desse ano de 2021, a União precisa começar a investir mais na educação. Então, a primeira mudança trazida pelas 2 movimentações, as 2 alterações feitas na legislação educacional no ano passado. A primeira é o aumento da complementação de recursos por parte da União, ok? A segunda grande alteração é maior investimento na educação infantil. Isso também foi provocado pelas alterações do ano passado. É muito importante isso. Vocês que atuam na educação infantil precisam saber que agora há uma atenção um pouco maior para a educação infantil. Uma atenção essa que, claro, vem sendo cobrada há muito tempo na educação. Antes, a educação infantil, principalmente o trabalho realizado nas creches, era vamos dizer assim, entendido pela população, entendido pelos políticos, inclusive por aqueles que elaboram as leis, como algo que poderia ficar em segundo plano. Não ocupava as primeiras posições na lista de prioridades da política pública educacional do país. Mas, aos poucos, essa visão da educação infantil como um espaço apenas para brincar, como se o brincar não fosse importante, um brincar sem intencionalidade, a visão de que a educação infantil era espaço para onde a família, os pais levavam as crianças apenas para passar o tempo, onde elas receberiam apenas cuidados sem uma maior intencionalidade, mudou. Então, esse pensamento em relação à educação infantil foi passando por reformulações ao longo do tempo. Mas o financiamento ainda não era uma prioridade. E a partir dessas 2 alterações do ano passado, a educação infantil passou a receber um pouco mais de atenção nesse sentido. É claro, nós precisamos ainda, o Brasil precisa ainda aumentar mais os investimentos na educação infantil, porque é uma etapa fundamental, certo? Mas houve aí um pequeno avanço nesse sentido também. Então, vamos lá. A primeira grande alteração, aumento no aporte de recursos por parte da União. A segunda grande alteração que o novo Fundeb trouxe,
maior investimento na educação infantil. E o terceiro grande movimento, a terceira grande mudança trazida pela nova lei do Fundeb e pela alteração provocada pela emenda constitucional número 108/2020 é um reforço no controle social feito sobre a aplicação dos recursos do Fundeb. E você precisa compreender, estudar esse conteúdo para conseguir responder as questões na hora da prova. Supervisor Cleiton Peniche, será que isso vai cair no concurso? Eu tenho certeza de que vai cair na sua prova de concurso, ok? Quando a gente trata sobre um reforço no controle social, é importante lembrar que existem os CACs, certo? Os CAC. Não é aquele CAC que eu já sugeri numa outra vez, tratando sobre o artigo 211, que é o custo aluno qualidade. Não. CACs vem de Conselho de Acompanhamento Social, tá ok? Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, tá? Essa é a definição correta para os CACs. Então, os conselhos tiveram aí uma alteração e o número de conselheiros aumentou, seja em nível federal, seja em nível estadual ou seja em nível municipal. E a gente vai tratar bem rapidamente aqui sobre esses espaços que foram ampliados para que houvesse maior controle da aplicação dos recursos do Fundeb. Bom, em relação à primeira grande mudança provocada pelo novo Fundeb, pelas duas leis do ano passado, aliás, uma emenda constitucional e uma lei federal, emenda constitucional 108/2020 e a lei federal 14.113 de 25 de dezembro de 2020, a primeira mudança é o aumento do aporte de recursos por parte da União. Então, a Constituição agora tem no artigo 212A uma disciplina para essa aplicação de recursos, para esse aumento de aporte por parte da União. Ali no inciso 4, nós temos a indicação de que a União precisa complementar os recursos indicados pelo inciso 2 do artigo 212A, que são os recursos dos fundos, os fundos de natureza contábil criados pelos estados e pelo Distrito Federal para manter e desenvolver a educação pública no país e valorizar os profissionais da educação. Então, a União precisa, por força do inciso 4º do artigo 212A, complementar esses recursos. Antes, essa complementação de recursos era fixada em 10%. E agora, com o novo Fundeb, esse repasse aumentou para 23%. Então, no inciso 5º, há a indicação do percentual exato existente a partir do início da vigência, ou seja, 1º de janeiro de 2021. A União precisa complementar os recursos dos fundos em 23%, ok? Até 2026. Então, não é 23% a partir, ou melhor, não é 23% em 2021. É 23% a partir de 2021, ok? No primeiro ano, que é 2021, a União precisa complementar os recursos dos fundos em 12%, ok? No segundo ano, ou seja, ano que vem, em 15%. Há uma variação de 3 pontos percentuais. E depois de 2 pontos percentuais por ano. Então, primeiro ano, 12% a mais, esse ano de 2021. No ano seguinte, ou seja, 2022, 15%, depois 17%, depois 19%, depois 21% e depois 23%. Ou seja, ao longo de 6 anos, a União vai aumentar, ampliar o aporte dado ao financiamento da educação, mas seguindo algumas condições, algumas regrinhas básicas. E o inciso 5º vai trazer ali algumas alíneas, a linha A, a linha B e a linha C, explicando como será essa distribuição, como será essa complementação, distribuição de recursos, complementação no caso da União. Bom, a linha A vai definir que a União complementará em 10 pontos percentuais os recursos dos fundos dos estados e Distrito Federal, quando não for alcançado o valor anual por aluno
segundo o índice, segundo o montante, o valor definido nacionalmente. Então, toda vez que a rede estadual ou distrital não conseguir atingir o mínimo definido em lei, a União tem que complementar em 10 pontos percentuais, ok? Na linha B, nós temos o percentual de 10,5% de complementação para as redes municipal, estadual ou distrital que não conseguirem atingir o valor anual total por aluno, que é o VAT, certo? Então, se esse valor definido nacionalmente, em referência ao VAT, não for alcançado por quaisquer das redes públicas, estadual, distrital, municipal, a União precisa complementar com no mínimo 10,5 pontos percentuais, 10,5%. E na linha C, nós temos ali a indicação de 2,5% de complementação, né, para as redes públicas que conseguirem atender algumas condicionalidades. Né? O que seriam essas condicionalidades? A lei vai fixar indicadores de melhoria de gestão, de atendimento e melhoria da qualidade da aprendizagem, também com redução das desigualdades. Então, com base nessa normativa que ainda surgirá, as redes públicas que conseguirem atender, que conseguirem alcançar esses índices de melhoria de atendimento e aprendizagem e melhoria da gestão, vão ter uma complementação de 2,5 pontos percentuais. Se você somar os percentuais dessas três alíneas, a linha A, a linha B e a linha C, você vai ver que vai dar 23%, certo? 10 da linha A, 10,5 da linha B e 2,5 da linha C. Completam 23%, que é, então, o que a União precisa destinar às redes públicas de ensino com base nesses critérios que eu acabei de apontar. Eu acredito que você já entendeu isso com clareza, é claro. Depois, com recursos gráficos, certo? Com alguns diagramas, vai ficar muito mais fácil você conseguir levar tudo isso para a sua prova, e também há outras técnicas para você conseguir lembrar disso na hora de responder as questões. Essas técnicas nós vamos trabalhar em próximos vídeos, em encontros online que nós vamos realizar. Inclusive, tem um encontro online já agendado para o dia 8 de julho, uma quinta-feira às 20 horas, tá ok? Anote aí no seu caderninho, na sua agenda, certo? Ou no seu celular, na sua agenda eletrônica, né, do Google. Anote aí, quinta-feira, dia 8 de julho, 20 horas, nós vamos fazer um encontro online aqui, onde nós vamos tratar de algumas questões extremamente importantes para você que vai prestar um concurso público, que quer continuar crescendo na sua carreira profissional. Se você já se acomodou, eu vou me aposentar aqui mesmo, o que eu ganho já é suficiente para eu me manter, para eu realizar os meus sonhos, para eu comprar as coisas que eu quero. Eu já fiz várias viagens internacionais, várias viagens nacionais, já tenho dinheiro guardado suficiente para pagar a faculdade dos meus filhos, eu já consegui trocar de carro, já comprei meu apartamento, já comprei uma chácara que eu tanto queria, eu viajo. Então, se você já está tranquilo, já está tranquila, certo? Já não paga mais nenhum juros, né? Você não paga mais juros ao banco, você não está mais no empréstimo consignado, você está tranquilo, tranquila. Então, não pretende prestar um concurso, porque para você já não há mais essa necessidade, certo? Agora, se você está pagando empréstimo consignado, pagando juros ao banco, você ainda não conseguiu realizar todos os seus sonhos, ou ainda não comprou a sua casa própria, se você ainda não comprou o apartamento que você tanto queria, se você ainda não conseguiu realizar aquele desejo de viajar para um lugar bonito, legal, que as suas amigas, seus amigos sempre contam, aquele sonho de consumo que você tem, se você ainda não tem um carro ideal para você, confortável, com ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, né? Enfim, se você ainda sente um desconforto em relação a isso e precisa de uma renda maior para conseguir realizar os seus sonhos, está na hora de você começar a pensar
em se preparar um pouquinho e passar no novo concurso. Essa tarefa é desafiadora? É, mas você pode alcançar com uma boa orientação, com as melhores técnicas para preparação para concurso e ir galgando aí os espaços da carreira educacional, assim como aconteceu comigo, que eu fui professor substituto, professor titular, depois prestei um outro concurso para diretor de escola, depois prestei outros concursos na área de tribunais, promotoria de justiça, Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, fui passando, supervisor educacional, na cidade de Valinhos, prestei concurso para supervisor educacional em Campinas, fui passando, utilizando essas técnicas, né, esse método que inclusive eu criei, e conseguir crescer na carreira até chegar ao ponto onde eu estou hoje. Bom, se você tem esse desejo de continuar crescendo, é importantíssimo que você participe desse encontro online, tá bom? Então, para fechar, dia 8 de julho, às 20 horas, é um encontro online, então você vai receber uma notificação, clique aí para me seguir no Facebook, no YouTube, no Instagram, acesse meu site www.cleitonpeniche.com.br e vá acompanhando ali para você não esquecer dessa data que é muito importante. Mas voltando aqui para a questão do novo Fundeb, nós falamos sobre o aumento de 23% na complementação por parte da União em relação ao financiamento da educação, complementação dos fundos, né, de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação, ok? Agora, a segunda grande mudança que eu comentei no início dessa transmissão, que é relacionada à educação infantil, existe um inciso do artigo 212-A da Constituição Federal que trata sobre isso e diz que os recursos relacionados à linha B do inciso 5º do artigo 212-A da Constituição Federal, certo? Os recursos ali indicados precisam ser separados para a educação infantil. 100%? Não, 50%, ok? Então, 50% dos recursos ali indicados precisam ser reservados para aplicação na educação infantil. Então, aqueles 10,5% de complementação da União para as redes públicas de ensino municipal, estadual ou distrital que não alcançarem o VAT, o valor anual total por aluno, certo? Precisam ser reservados, ou seja, esses recursos precisam ter uma reserva de 50% para aplicação na educação infantil. Então, a lei, ela obriga as redes estaduais, a rede distrital ou as redes municipais que recorrerem a essa fonte de recursos, ela obriga as redes que receberem essa complementação de 10,5% da União a investirem 50% na educação infantil. Não pode ser menos que isso, ok? 50% de investimento na educação infantil. Então foi uma forma que o legislador encontrou de garantir que a educação infantil virasse uma prioridade, de garantir que a educação infantil recebesse um valor a mais para financiamento de suas ações, ok? Das ações relacionadas a essa política pública. Bom, se a banca examinadora do teu concurso perguntar se o Fundeb, o novo Fundeb, reservou esses 50% de recursos para a educação infantil no montante obrigatório de aplicação da União, complementando os fundos, você vai responder sim. Houve essa mudança e houve essa reserva de 50% para a educação infantil, ok? Então, esse é o segundo movimento feito pelas alterações na legislação educacional do ano passado. Então, a primeira grande alteração, a gente já falou, que é o aumento do repasse da União, da complementação da União, de 10% foi para 23%. A segunda grande alteração é a reserva de 50% de recursos indicados pela linha B do inciso 5º do artigo 212-A da Constituição Federal para a educação infantil, ok? E
A terceira grande alteração foi o aumento de espaço, ou melhor, a ampliação das vagas nos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, tá ok? Esse conselho, ou melhor, esses conselhos existem nas três esferas, tá ok? Federal, estadual, distrital, distrital e municipal, ok? Agora, no caso do conselho a nível federal, houve a ampliação das vagas. No conselho estadual, houve a ampliação das vagas também. E no conselho municipal também houve ampliação das vagas. No caso do conselho federal de acompanhamento e controle social do Fundeb, houve a ampliação das vagas, garantindo 2 espaços, 2 assentos para representantes de ONGs, organizações sociais, ok? Então, no caso do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb em nível federal, houve ampliação das vagas, criando 2 espaços para 2 representantes de organizações da sociedade civil, as ONGs. No caso do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb a nível estadual, houve ampliação das vagas também, garantindo um espaço para o Conselho de Educação, garantindo 2 vagas para representantes de ONGs também, organizações da sociedade civil, um representante das escolas indígenas e um representante das escolas quilombolas. Guarde isso aí na sua cabeça, ok? Então, as escolas indígenas foram contempladas, as escolas quilombolas foram contempladas, as ONGs foram contempladas também, e no caso do Conselho de Acompanhamento e Controle Social a nível federal, houve a contemplação das ONGs, com a criação de 2 vagas. No caso do Conselho de Acompanhamento, aliás, no Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb a nível municipal, houve ali também a reserva de uma vaga para o Conselho de Educação. Houve também a ampliação das vagas, criando 2 espaços para representantes de ONGs, uma vaga para o representante das escolas indígenas, uma vaga para um representante das escolas quilombolas e uma vaga para um representante das escolas do campo. Um representante das escolas do campo. Então, essas foram as ampliações criadas pela nova lei do Fundeb, pelo novo Fundeb, ok? É claro que o município que não tem escolas de campo, né, não vai eleger um representante para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Da mesma maneira, se não tiver escola indígena, escola quilombola, enfim, a própria lei já deixa isso muito claro, que é se houver alguma escola deste segmento, ok? Bom, essas foram as 3 grandes alterações que eu gostaria muito de tratar com vocês hoje, principalmente porque 20 de junho é o dia que a lei do Fundeb, aprovada e sancionada em 2007, a lei 11.494, faz aniversário, né? Então hoje é o aniversário da lei do Fundeb anterior. E agora nós vamos ter aniversário da nova lei do Fundeb somente em 25 de dezembro de 2021. Ela vai completar 1 ano de vida, certo? Essa nova lei do Fundeb, a lei fresquinha que acabou de ser sancionada e agora faz com que a educação tenha um pouco mais de recursos para então cuidar de todas as demandas que o dia a dia das escolas, que o desafio de educar impõe a todos os profissionais da educação. Houve também uma alteração muito importante que é o aumento do percentual de investimento nos profissionais da educação, pagamento dos profissionais da educação, que era 60% e agora passa a ser 70%. Então,
60% dos recursos do Fundeb precisavam ser utilizados para pagamento dos profissionais do magistério. E agora, 70% dos recursos do Fundeb, certo? Nunca menos que 70%, é assim que a lei traz, não menos que 70% dos recursos do Fundeb serão utilizados para o pagamento dos profissionais da educação. É mais valorização para quem trabalha na educação, é mais valorização para aquele que é responsável por fazer a educação brasileira pública avançar no sentido da qualidade e da qualidade social. Bom, para hoje a gente fez um bate-papo legal, foi muito importante, muito interessante estar aqui com vocês nesse domingo, dia 20 de junho, né? E eu gostaria de aproveitar, eu quero aproveitar, certo? Eu quero aproveitar esse vídeo, essa transmissão, essa live que nós estamos fazendo aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, para convidá-los a acompanharem também as publicações do meu site www.cleitonpeniche.com.br e quero agradecer a todos os professores e professoras do Brasil inteiro que estão acompanhando os vídeos, as dicas e orientações que eu tenho deixado aqui para aqueles que querem ser aprovados num novo concurso público da educação e conquistarem uma nova vaga, um novo cargo público para então crescerem profissionalmente. Deixa eu aproveitar para agradecer aqui, ó. Eu quero agradecer o pessoal lá de Bom Jardim, no Maranhão, agradecer também o pessoal de Araruna, na Paraíba, o pessoal de Tuberá, na Bahia, também o pessoal da cidade de Bonito, de Tancredo Neves, de Vitória da Conquista, lá na Bahia. Quero agradecer também o pessoal de Guarabira, lá no Rio Grande do Norte. Quero agradecer os professores e professoras que têm estudado aqui comigo através das redes sociais, através do YouTube, né, do Face, do Instagram, pessoal lá do Ceará, da cidade de Boa Viagem. Deixar um abraço aqui, pessoal de Custódia, lá em Pernambuco, pessoal de Ibimirim, no Pernambuco também, no estado do Pernambuco. Quero também deixar um abraço aqui e agradecer os professores e professoras de Planaltino, de Sabinópolis, lá de Trairi, de Juriti, de Rolim de Moura. Deixar um abraço aqui pessoal de Iporanga, no Vale do Ribeira, estado de São Paulo, pessoal de Piripiri, lá no Piauí, pessoal de Teresina. Um abraço também aos professores e professoras lá de Cabeceiras do Piauí, lá do estado do Piauí. Pessoal de Cacique Doble, lá no Rio Grande do Sul, que sempre acompanha aqui as transmissões, os vídeos que a gente tem postado no Facebook, principalmente pelo Face, né? O pessoal não tem acompanhado muito, o pessoal do Rio Grande do Sul pelo Instagram, mas já deixo a dica, me segue lá no Instagram, @CleitonPeniche, vocês vão encontrar o meu perfil e lá eu também posto dicas e orientações sobre concursos públicos, sobre legislação educacional e sobre algumas técnicas para preparação. Deixar um abraço aqui pessoal de Ninheira, de Manaíra, pessoal de Macapá, pessoal de Cajazeiras, lá na Paraíba. Um abraço ao povo da Paraíba, os meus alunos que têm acompanhado aqui as transmissões, as dicas para concursos públicos. Pessoal de Pombal também, um abraço aos professores e professoras lá de Areia, na Paraíba. Pessoal de Ipecaetá, um abração aqui também para vocês. Pessoal de Roseira, aqui no estado de São Paulo, Atibaia, o pessoal aqui de Campinas, da cidade de Campinas, onde eu sou supervisor educacional da rede municipal de ensino. E tem também aqui os amigos de São Paulo capital, que sempre acompanham aqui as transmissões, comentam, curtem, reagem às publicações. Pessoal de Simplício Mendes, um abraço ao pessoal lá da cidade de Simplício Mendes. Pessoal de Pão de Açúcar, lá no Alagoas, no estado do Alagoas. Um abraço a todos os amigos, professores e professoras de Alagoas. Deixar também aqui um abraço ao pessoal de Rubelita, em Minas Gerais, os mineiros. Oh, que saudade do queijinho de Minas. É claro que Minas tem muito mais coisa boa, não só queijo, né? Mas eu adoro os queijos de Minas Gerais, Poços de Caldas, que não fica tão longe daqui, de onde eu moro, de onde eu trabalho. Enfim, a todos os amigos do Brasil inteiro. É um prazer imenso tê-los aqui, acompanhando as nossas transmissões, estudando conosco. E não vão esquecer que no dia 8 de julho
às 20 horas, uma quinta-feira, nós temos um encontro online já marcado, já agendado. Não esqueçam disso. Lá nós vamos tratar sobre as melhores técnicas para você se preparar para o seu concurso público, para você cuidar da sua carreira, do seu crescimento profissional e da realização dos seus sonhos, da transformação da sua vida. Parece exagerado, mas não é. A conquista de um novo cargo público pode te possibilitar, te permitir alcançar muito mais sonhos na sua vida, ok? Então você precisa participar desse encontro que está agendado para o dia 8 de julho, às 20 horas, aqui pelas redes, pelo YouTube, Instagram e pelo Facebook. Olha só, eu estou criando também um canal no Telegram, ok? Logo, logo eu vou divulgar aqui um canal no Telegram onde vocês vão poder trocar informações comigo e eu vou compartilhar informações sobre todos os concursos que têm acontecido no país. Eu gravei um vídeo específico falando sobre isso. Mais de 400 mil vagas, mais de 400 mil vagas de concurso disponíveis em 2021, mesmo com a pandemia, hein? Então, você que quer mudar de cargo, você que quer conquistar um cargo novo, ganhando um pouco mais, crescendo na sua carreira, veja, existe uma grande oportunidade nesse ano, porque vários concursos estão represados, estão esperando o controle da pandemia para serem retomados ou iniciados. Então, esse represamento, somado ao fato de que vários servidores públicos estão se aposentando entre 2020 e 2021, vai fazer com que vários concursos ocorram no próximo ano, aliás, nesse ano 2021 e também no começo do ano 2022. O processo de vacinação das pessoas no país está avançando, está aumentando, está alcançando mais municípios que ainda tinham um percentual baixo da população vacinada e isso está acelerando a chegada de muitos concursos públicos. Está acelerando a realização dos concursos que estão parados em função da pandemia. Então, essa grande oportunidade jamais vista na história do Brasil, ok? Eu não estou exagerando, certo? Nunca aconteceu no Brasil algo semelhante ao que está acontecendo agora. Muitos servidores públicos, muitos professores, professoras, especialistas da educação se aposentando sem a possibilidade da prefeitura ou do governo do estado realizar um concurso público por causa da pandemia. Isso é muito ruim, mas por outro lado, quando a pandemia estiver um pouquinho mais sob controle, eu quero dizer aí, talvez daqui mais 2, 3 meses, os concursos vão pipocar. Uma série de concursos vai ser realizada no Brasil. E se você não estiver preparado, se você não estiver preparada, você vai perder essa grande oportunidade. O bonde vai passar e você não vai ter embarcado. Isso é muito triste. Então, acorde para a vida. Não vai deixar essa oportunidade passar. Vai recebendo as dicas, orientações sobre como se preparar para o concurso público, certo? E esteja de prontidão. Espere essa oportunidade chegar, se preparando. E então você vai conseguir, eu tenho certeza de que você vai conseguir conquistar um novo cargo público na área da educação. Um cargo que te remunere melhor, te possibilite pagar as suas despesas, sair do cheque especial, pagar o seu empréstimo consignado, zerar o seu, parar de ficar pagando juros ao banco e, claro, conseguir realizar os seus sonhos, trocar de carro, comprar um apartamento, comprar a casa própria, uma chácara, fazer uma viagem nacional, uma viagem internacional, dar mais condições de vida aos seus filhos, conseguir realizar os sonhos deles também, enfim. Isso vai transformar a sua vida, mas não deixe a oportunidade passar. Se prepare agora para que quando os concursos forem retomados ou publicados ou iniciados, você esteja pronto, você esteja pronta para responder todas as perguntas, ter o maior aproveitamento, deixar os seus concorrentes de lado e conquistar esse grande feito, ok? Bom, estamos encerrando por aqui essa transmissão. Um abraço a todos os professores e professoras de todo o Brasil. Em breve eu volto com mais algum tema relacionado à legislação educacional e sobre a sua preparação para os concursos públicos na área da educação. Um grande abraço, boa semana a todos vocês.